Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter te dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que vos dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Glória a Deus. Nicodemos é um bom exemplo. É um bom exemplo para nós compreendermos que existem muitas pessoas boas do mundo que querem ver as coisas boas acontecendo, que querem ver as mudanças, mas é o típico tipo de pessoa que não tem coragem. Não tem coragem de se expor, não tem coragem de se posicionar, não tem coragem de expor as suas ideias, os seus pensamentos. Uma das coisas interessantes de Nicodemos é que Nicodemos era príncipe entre os judeus. Isso quer dizer que Nicodemos não era só um fariseu. Nicodemos participava do colegiado que decidia as coisas religiosas de Israel. Nicodemos fazia parte da cúpula religiosa de Israel, que na verdade era quem comandava o país. E o fato que chama a atenção de Nicodemos não eram os milagres feitos por Jesus, não eram os sinais e maravilhas feitos diante do povo que chamou a atenção de Nicodemos. Visto que Nicodemos era um homem que vivia mais dentro do templo do que fora. Mas o que chama a atenção de Nicodemos é um fato interessante. É um fato até meio que contraditório da personalidade ou do jeito manso de Jesus agir. Jesus entra dentro do templo, e quando Jesus entra dentro do templo, lá ele encontra muitos mercadores. E esses mercadores, eles eram homens que faziam parte da corrupção que estava ali instaurada dentro do
do sistema religioso de Israel. Como era que isso acontecia? Os judeus vinham a Jerusalém trazendo os seus animais para fazer os sacrifícios que era costumeiro, e quando eles chegavam no templo, quem analisava e dizia se o animal estava ou não de acordo com o que estaria possível a ser sacrificado eram os sacerdotes. E aí o que os sacerdotes faziam? Eles simplesmente reprovavam os animais que as pessoas vinham trazer para o sacrifício e diziam: olha, esse animal aí não pode ser sacrificado porque não tem os padrões que a gente exige e que a lei de Moisés exige que seja feito o sacrifício. E aí, qual era a solução daquelas pessoas que vinham de longe, com o coração desejoso, com a vontade de trazer diante de Deus o seu sacrifício e de apresentar diante de Deus o sacrifício, visto que aquele sacrifício lhe traria perdão dos seus pecados? A solução era pegar o seu animal, ir lá naqueles mercadores, trocar o animal pelo que os mercadores tinham, que já era pré-aprovado pelos os sacerdotes, ir lá e sacrificar. Quando Jesus chega e vê tudo aquilo ali, a primeira coisa que Jesus faz é pegar um chicote e sair lascando o chicote em todo mundo, virando mesa e acabando com tudo. E aí é um fato interessante, porque Jesus se levanta contra as maiores autoridades que havia em Jerusalém, em Israel, que eram os fariseus e os sacerdotes. E Nicodemos estava naquele meio, não suportava, não era de acordo com aquele sistema, mas não tinha feito nada contra aquilo que estava acontecendo. O que é que acontece? Quando Nicodemos, desejoso de que aquilo tudo mudasse, viu aquilo ali acontecendo, disse: não é possível. Ninguém nunca na história de Israel fez algo desse tipo. E aí Jesus vem e faz isso. Só pode ser de Deus, não é possível. E aí Nicodemos é tão medroso que ele veio às escuras da noite justamente para não ser visto. Mas veio desejoso de entender como era que fazia parte daquilo ali. Ele veio logo questionar: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo, visto que eu reconheço que tu vens da parte de Deus? E Jesus disse: é simples, é só nascer de novo. E aí um homem que era doutor da lei, que conhecia a lei indo e voltando, disse: mas Senhor, como é que pode um homem sendo velho tem que voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus precisa simplificar a uma pessoa que entendia tanto um diálogo que para ele deveria ser simples. Ele disse: não, o que você está falando é nascer da carne. Eu não estou falando de nascer na carne, eu estou falando de nascer no Espírito. E aí, quando Jesus explica isso, ele ainda não entende. Ele diz: como é que podereis crer nas coisas celestiais se eu falo de coisas terrenas, coisas que são daqui desta terra? Porque o nascer de novo, ele não pode ser feito após a morte. Ele tem que ser feito aqui, enquanto vivo. E aí Jesus traz algo para a compreensão do sacerdote. A parte em que não cheguei na leitura, mas que decorrer do texto, Jesus descreve: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí Jesus traz alusão àquilo que o doutor da lei conhecia muito bem, que era um fato histórico, que Moisés havia levantado uma serpente no deserto, que as serpentes estavam picando as pessoas e elas estavam morrendo, e a solução que Deus deu àquele povo naquele momento foi levantar uma serpente para que o seu povo, quando olhasse a serpente, fosse imediatamente curado. Naquele exato momento, aquilo que Deus mandou fazer foi feito e resolveu o problema.
Só que como o povo nunca compreendia em toda a complexidade a mensagem que Deus queria trazer, posteriormente, 150 anos depois, o povo passou a adorar aquelas imagens, aquela imagem em particular, e ele precisou mandar que Elias quebrasse aquela imagem e tocasse fogo naquela imagem, porque o povo já estava se corrompendo, adorando, achando que era a imagem que fazia aquilo que era necessário. Isso era bastante conhecido para Nicodemos. E aí Jesus traz o grande texto que a gente acredita ser o texto áureo da Bíblia. É o que descreve o que na verdade a palavra de Deus veio fazer. Jesus disse que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, como ele disse a Nicodemos que eram coisas terrenas, ele descreve, porque o que crê já está salvo, e o que não crê já está condenado. E o que é interessante nesse contexto é que muitas pessoas pegam esse texto e simplesmente dizem assim: não, mas eu creio em Jesus. Só que se esquece que há um abismo idiomático entre aquilo que lemos no português e aquilo que a mensagem em si descreve. Quando Jesus disse: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, ele descreve claramente que aquele que crê se comporta como quem crê, obedece como quem crê, anda como quem crê, imita a quem crê. Porque se apenas eu colocar as palavras para fora, eu posso dizer que sou o homem mais honesto do mundo, mesmo que seja o mais desonesto. Para que eu possa ser o homem mais honesto do mundo, eu tenho que praticar isso no meu dia a dia. Assim também é o crer em Jesus. E aí é quando a gente chega na mensagem, que é uma mensagem que ele estava trazendo para um judeu, mas que é descrita pelo evangelista João e que descreve claramente que é uma mensagem universal. É uma mensagem que é trazida para todo ser humano, para todas as pessoas da face da terra. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Por isso que aqueles que creem podem bater no peito e dizer assim: posso morrer hoje, eu tenho certeza que vou para o céu. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: ah, se eu morrer hoje, Deus sabe para onde eu vou. Lógico que Deus sabe para onde eu vou. Ele sabe para onde qualquer um vai. Mas o que na verdade está em curso aqui na mensagem é nós sabermos para onde vamos. É como se nós tivéssemos o direito de dizer assim: olha, eu vou lá, eu compro o caixão que eu vou ser enterrado, eu coloco lá na minha casa, eu digo à minha família: olha, quando eu morrer, eu quero que você me coloque nesse caixão aqui, e quando você me colocar nesse caixão, me vele em tal lugar, e depois de me velar em tal lugar, me enterre em tal cemitério, que é um lugar que eu já comprei e que eu quero que seja enterrado. Quando eu morrer, eu não sei se aquilo vai acontecer, mas aquilo é um desejo que eu tenho, e aí eu já pratiquei tudo. Já comprei o terreno, já comprei o caixão, já deixei tudo escrito, e aí eu tenho que acreditar que aquilo ali vai ser feito. Logo, não temos a certeza que isso vai ser feito se pedirmos a pessoas. Mas quando pedimos a Deus, quando entregamos a Deus essa garantia, aí nós temos absoluta certeza de que vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele promete. E a promessa é: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Porque se eu creio hoje, eu sou salvo a partir de hoje. Se eu quero ir morar no céu, eu tenho que garantir a partir de hoje, porque eu não sei se daqui para casa eu estarei vivo. Eu não sei
se daqui a 10 minutos, se daqui a 1 hora, se até amanhã cedo eu estarei vivo. Então as minhas garantias estão em fazer a minha decisão nesse exato momento. Em todos os momentos Deus abre portas. Abre portas para nos dar aquilo que não merecemos. Para nos dar a salvação. Que o apóstolo Paulo diz que é pela graça por meio da fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é dando coisas que eu vou herdar a vida eterna. Não é doando tudo que tenho que eu vou herdar a vida eterna. Não. É aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Obras são obrigações. A graça é um presente não merecido. E ela é alcançada por meio da fé. É como se Jesus estivesse gritando hoje aqui: eu tenho o dinheiro que paga a dívida do pecado. Você quer? Eu estou aqui te dando. Em todos os momentos dos nossos dias, o Senhor grita dos céus, dizendo: eu tenho a cédula que paga as tuas dívidas. Você quer? Eu pago. Você acredita que eu tenho o valor que paga? Então venha. Creia que o meu sacrifício foi um sacrifício suficientemente capaz de perdoar os nossos pecados. E assim como eu criei, um dia, eu também convido vocês a crerem. E a decisão é individual. É de cada um. É como diz Cássio às vezes, a salvação é individual. Cada um escolhe ter ou